Hello everybody and welcome to my channel. My name is Ingrid Alice and in this video I'll talk about reflexões que eu tive num devocional que eu estava fazendo em Lucas 18, do 9 ao 14. Vou falar um pouquinho a respeito das coisas que me vieram nesse momento devocional. Bem, a passagem que eu estava refletindo, o título é A Parábola do Fariseu e o Publicano. Vou dar uma lida aqui nela. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, né? Quais foram as reflexões que me vieram a respeito desse texto, dessa passagem? Bem, primeiro, Jesus estava falando aqui com as pessoas que tinham esse problema do personagem da parábola, o fariseu. O fariseu era uma pessoa que se exaltava. E aqui a gente vê logo no começo que Jesus contou essa parábola para as pessoas que confiavam em si mesmas, confiavam em sua própria justiça, né? E aí, então, com isso eu pensei assim, que isso é uma advertência. E por que Jesus está dando essa advertência para aquelas pessoas? Advertência também é amor, tá bom? Isso me veio assim, ainda que eu não faça uma relação tão forte com a parábola, eu me lembrei disso, que advertência é amor, como tem em Hebreus 12, 6, 5 a 6. E estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por eles reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. Deus disciplina a quem Ele ama. Ele nos adverte, Ele nos fala, Ele nos corrige, nos chama a atenção. Eu me lembrei disso, ainda que a parábola não fale disso em si, né? Mas eu me lembrei disso, e isso é um ótimo lembrete para nossa vida, pra gente não ficar chateado quando a gente é disciplinado, porque o Senhor disciplina quem ama. E é bonito realmente ver que o Senhor estava falando com aquelas pessoas que se exaltavam. Talvez elas poderiam pegar, então, a história para si e perceber que elas estavam sendo erradas e aplicar na vida delas. Repreensão é forma de amor. Advertência é forma de amor. A segunda coisa que me veio com essa parábola é que o fariseu até que fazia coisas certas ali, né? Ele disse que ele dava o dízimo de tudo, que ele não cometia aqueles pecados ali, mas ele estava errando porque ele se exaltava. Então, ele não estava fazendo o correto, ele estava tropeçando em uma coisa, que foi isso. Ele estava se exaltando, exaltados, humilhados, né? Enquanto o publicano, que é aquela pessoa que era mal vista na sociedade, né? Por ser um cobrador de impostos do próprio povo, ele ali estava se humilhando, se arrependendo, em oração ali, ele nem levantava os olhos ao céu. Então, outra coisa que eu concluí é que, enquanto o fariseu se considerava justo, aquele que realmente foi justificado foi o publicano, que foi justificado para casa. Isso porque o publicano estava se humilhando ali e o fariseu estava se exaltando. E então isso me leva a um outro pensamento, como aqui está falando também de um que é justificado e o outro que não é justificado. Eu me recordei mais uma vez a respeito de justificação. O padrão agora para ser justificado, o padrão não é o que você faz, são suas obras. O padrão é Jesus Cristo, Salvador, pela fé. É você crendo em Jesus, que Ele é o Salvador. Assim você é justificado diante de Deus. Sua dívida, ela é limpa. E você é tido justo, inocentado. E aí sim, você está justificado.
Como fala em Efésios 2, 8 a 9. Fala, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. A gente não é salvo pelas nossas obras, não é porque eu fiz várias coisas legais na minha vida que você é salvo, né? Não é assim que funciona. O padrão de Deus para a salvação é Jesus Cristo. Você crê pela fé que Ele é o Salvador, que Ele é o único caminho que leva ao Senhor. Aí sim, você tem acesso à salvação, você é salvo, redimido, justificado diante de Deus, né? Mas aí já é um outro assunto bem grandioso, né? Justificação pela fé, não pelas obras. Mas, trazendo aqui reflexões, né? Teve vários pontos que eu pude refletir através de uma única passagem, né, gente? Refletir sobre advertência, ser amor, sobre um que se exalta, outro que se humilha, sobre ser justificado, muitas coisas, né? Então a gente só tem proveito em refletir na palavra do Senhor. Meditando ela de dia e de noite, né? O Senhor fala. É assim que o jovem pode manter puro o seu caminho e ser melhor do que o dia anterior, né? Refletindo dia após dia. Então, se você tem acesso à palavra, leia, reflita, estude enquanto é tempo. Porque nem sempre, né, a gente vai ter acesso, assim. Mas é isso, são as minhas reflexões, e se tiver abençoado a sua vida, glória a Deus, né? Enfim, é isso. Obrigada, and bye bye, see you later!